Gestão social é um processo gerencial dialógico onde pessoas trabalham em conjunto. Elas buscam desenvolver uma ação coletiva e essa ação coletiva tem como foco o bem comum. Olhando para esse conceito, vocês podem perceber algumas palavras que já nos desafiam. Diálogo, autonomia, participação, bem comum. Muito mais do que criar conceitos, a gestão social quer fazer com que esse conceito se torne uma prática. Então a gente está falando, quando a gente se refere à gestão social, nós estamos falando de um processo de fortalecimento das relações democráticas. Então a gestão, ela é social em diversos contextos, mas principalmente voltado para a sociedade civil. Pessoas que se organizam na tentativa de desenvolver ou de solucionar um problema de sua comunidade, né, para que elas consigam alcançar um objetivo comum. Então esse é um desafio que a gente pensa como? Como eu vou alcançar um objetivo comum? Se nós olharmos para a nossa história, de onde nós viemos, nós sabemos que a nossa cultura é uma cultura que nos ensina a tratarmos o outro com rivalidade. Desde muito cedo, quando nós entramos na escola, a educação, o espaço de socialização que nós somos inseridos, é um espaço onde a rivalidade ela é o centro. Além da rivalidade, nós somos ensinados a sermos passivos. Então, passividade, rivalidade, desde muito cedo no espaço de socialização. E aí agora a gente pede, nós precisamos trabalhar em conjunto, de forma que essa ação coletiva alcance o bem comum. Parece uma utopia. E, de fato, inclusive alguns autores, tratam do tema de gestão social como algo utópico, que ninguém vai alcançar, porque isso não existe, isso está no discurso. Isso não é verdade. Quando nós somos inseridos no nosso sistema educacional tradicional, dentro da escola nós vamos aprendendo que o nosso coleguinha, né, ele é um potencial rival. A princípio, principalmente na educação básica. E aí o que vai acontecer? Essas crianças elas vão crescendo existe uma intenção específica, porque elas estão sendo formadas para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele pede pessoas competitivas ou pessoas competentes, com capacidade para entrar numa selva de competição e de rivalidade. E aí essas crianças vão sendo ensinadas nesse formato e de repente a gente chega num contexto onde se pede, agora nós precisamos que vocês comecem a pensar de forma autônoma, vocês precisam participar, vocês precisam cooperar, vocês precisam pensar no bem comum. Bem comum? Na verdade, o que eu penso é no meu bem pessoal. As pessoas têm uma tendência a ter uma escolha racional, o seu interesse pessoal vir primeiro. Como é que eu vou fazer uma escolha em favor do bem comum? Esse é um grande desafio. E a resposta que eu posso te dar é a seguinte. O mesmo caminho que nós chegamos a esse ponto de tratar o outro com rivalidade, competição e termos também uma posição de passividade, nós também podemos estar desenvolvendo novas habilidades, como participação, o uso adequado da fala, através da educação. O mesmo instrumento que é utilizado para oprimir e para colocarmos numa situação de submissão, é o mesmo instrumento de emancipação. Uma educação libertadora é o caminho para a gente poder alcançar a gestão social. Então, assim como nós aprendemos a rivalizar, nós também podemos aprender a cooperar. Paulo Freire, ele trata sobre dialogicidade. Vocês lembram da primeira palavra que eu falei, que era desafio da gestão social? Diálogo. Processo gerencial dialógico. Então, o diálogo está no centro da gestão social. Então, Paulo Freire, ele trata da dialogicidade como a forma essencial de se ter e de se fazer educação. O diálogo ele só acontece quando duas pessoas se encontram. Elas se encontram num ponto comum e elas se permitem
ouvir, falar e transformar. Primeiro, aprender a conhecer. Aprender a conhecer significa que as pessoas precisam desejar, elas precisam ter curiosidade de entender o mundo, de conhecer o mundo. Então, ter um interesse pelo outro. A gente já está falando de uma postura de autonomia. Eu não estou numa posição de passividade do aluno, do sem luz, não. É o educando. Ele quer saber, ele quer conhecer. Ele desperta o movimento de protagonista. O segundo elemento, aprender a fazer, significa ele está totalmente vinculado com aprender a conhecer. Se o educando ele já desenvolveu o interesse, se ele demonstra interesse, ele tem mobilidade, ele se mobiliza em direção ao conhecimento. E ao se mobilizar em direção ao conhecimento, ele está desenvolvendo habilidades. Nós falamos, no primeiro ponto, que nós aprendemos a ser passivos numa educação opressora e nós aprendemos a ser rivais uns dos outros. Então, nós precisamos agora aprender novas habilidades. E uma das novas habilidades que nós precisamos aprender é o uso adequado da fala. O uso adequado da fala numa perspectiva de encontro e de libertação, e não no uso de persuasão. Então, a fala, ela precisa ser o ponto de encontro, ponto de diálogo. Então, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser. Se eu já tenho interesse de conhecer, de desenvolver o conhecimento, se eu já estou desenvolvendo as habilidades necessárias, então automaticamente eu, enquanto indivíduo, eu estou sendo transformado, eu estou sendo modificado. Então, senso crítico, tudo isso vai começar a modificar a forma que eu vou ver o mundo, ela vai ser diferente. Então, eu sou um sujeito protagonista, consigo transformar a minha realidade. E aí, a gente vê o último, que é aprender a viver. Então, eu consigo, nessa relação com o outro e com o mundo, eu consigo aprender a viver em coletividade. Se eu consigo viver em coletividade, eu volto ao objetivo da gestão social, que é desenvolver uma ação comum. Então, eu consigo atuar em grupo, atuar em equipe, de forma a sustentar uma ação que não é só minha, ela é de todos. Então, nós vamos agora para o nosso último ponto. Pensando e fazendo gestão social, compartilhando experiências. Quando a gente estava falando aqui no primeiro ponto sobre o conceito de gestão social, eu disse para vocês que a ação coletiva é um dos objetivos da gestão social. É o maior desafio, de fato. Tem alguns autores que tratam sobre o dilema da ação coletiva. A ação coletiva, para isso, você precisa fazer escolhas. Então, a escolha é, eu decido em favor do bem comum ou eu decido em favor do meu interesse pessoal? Tem dois autores, tem outros, mas eu quero destacar esses que é o Harding e a Olson. Eles falam sobre a escolha racional e que as pessoas têm a tendência a escolher em favor dos seus interesses pessoais. Então, a ação coletiva ela é praticamente inviável, a menos que haja alguns elementos, alguns fatores, como a coerção, o número do grupo, a quantidade de pessoas. Tudo isso poderia favorecer uma ação coletiva, mas eles afirmam que é muito difícil. Por isso que eles tratam do dilema da ação coletiva. Em contrapartida, tem uma outra autora, que é a Ostrom. Ela já trata exatamente sobre os dilemas da ação coletiva de uma outra forma. Ela diz, sim, é possível desenvolver uma ação coletiva, desde que alguns princípios sejam cuidados. Que princípios são esses? Primeiro, as pessoas precisam desenvolver um espaço de aprendizagem. As pessoas, quando eu falo as pessoas, eu estou falando de um grupo de pessoas e que elas precisam compartilhar as regras. As regras, elas não podem vir de cima para baixo. Elas precisam ser construídas pelo grupo, elas têm que ser compartilhadas. Então, automaticamente, as pessoas vão começar a se responsabilizar. As tarefas, elas precisam ser divididas.
tudo isso, o operacional, ele precisa ser acompanhado de perto pelo grupo como um todo. Uma outra questão, ela fala sobre a institucionalização de lideranças. Não estou falando aqui de lideranças cristalizadas, ou seja, uma pessoa sempre na mesma posição, sempre que manda e os outros obedecem. Não estou falando sobre isso. Instituição de liderança de forma circular, onde habilidades possam ser compartilhadas entre as pessoas. E um outro elemento que ela fala sobre a aprendizagem é: quando as regras que foram decididas pelo grupo não são obedecidas, as pessoas precisam ser punidas. A punição, ela é vista como uma forma de aprendizagem. Não estou tratando de punição no sentido pejorativo da palavra, como algo ruim, como algo penoso, né? Mas assim, algo que inclusive foi compartilhado pelo grupo. A Fundação Casa Grande, ela existe há mais de 20 anos. Ela foi iniciada, ela foi idealizada por um casal fantástico, o Ellenberg Quindins e a Rosiane Lima Verde. Eles, a partir de uma casa, a casa da Fazenda Tapera, eles reconstruíram toda e fizeram um espaço de memória do povo cariri. Eles iniciaram fazendo toda uma retomada de artefatos dos povos cariris como um memorial. Mas aí eles trabalhavam durante o final de semana e eles percebiam que enquanto eles trabalhavam, haviam crianças curiando na janela. Quem é cearense entende que termo é esse, curiar, interessado. O que será que está acontecendo naquela casa que até então era abandonada e mal assombrada? As crianças começaram a querer saber o que era. Eles imediatamente entenderam que as crianças estavam no movimento de querer conhecer, aprender a conhecer. Elas tinham interesse, elas começaram a se mobilizar. Então, eles convidaram as crianças para entrar no projeto. Essa é uma experiência exitosa em gestão social. Se a gente voltar ao conceito, que é processo gerencial dialógico, onde as pessoas têm direito à fala, sem coação, e que todos devem participar, é exatamente essa metodologia que a Fundação Casa Grande utiliza. Todo o processo de planejamento ele é participativo, então crianças, jovens e os idealizadores da casa, todos eles compartilham o planejamento semanal. As regras da casa também são compartilhadas. Quando as crianças chegam, elas sabem que precisam cuidar do que é coletivo. Se as crianças deixarem os volumes de forma descuidada, ou seja, fora dos sacos, elas vão ser punidas. Elas podem passar até uma semana sem ver, sem entrar na gibiteca. Você pode pensar, isso é ruim? A punição não deveria acontecer? E eu questionei. E a resposta que a pequena me disse foi o seguinte: é muito importante quando isso acontece, porque as pessoas não voltam a fazer. A gente tem que ter cuidado com o que é de todos. Então, bem comum, o que é coletivo, é visto com responsabilidade e com cuidado.